Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Richard Pinto do curso Estudos Africanos e Afro-Brasileiro e vamos falar sobre este tema. Professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando do curso. Professor, então eu começo lhe perguntando como nasceu essa ideia, já que o curso Estudos Africanos e Afro-Brasileiro é o único no Brasil e o terceiro do mundo. A ideia surge quando a professora Kátia Regis, nossa coordenadora, estava em Moçambique fazendo pós-doutorado e ela participa de um evento acadêmico na Universidade de Lisboa e conhece um curso de estudos africanos existente na Universidade em Lisboa. Na volta, ela se reúne com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e apresenta a ideia de que a universidade proponha um curso dessa natureza. Então foi feita toda uma discussão, proposta, e aí em janeiro de 2015 a UFMA implanta o curso. Posteriormente foi feita uma seleção especial, um vestibular para a entrada da primeira turma, que se graduou agora na última sexta-feira, para que então as 40 vagas fossem ocupadas. Falasse um pouquinho, né? Como é que funciona essa dinâmica? Eu estou curioso, acho que quem está em casa também, né? Um curso novo, um curso único no Brasil, requer toda uma metodologia. Como é que é feito? Nós somos uma licenciatura interdisciplinar, então nós temos disciplinas das áreas de História, Fundamentos da Educação, Filosofia, Sociologia, Antropologia e Letras. Essas disciplinas se articulam em torno de falar sobre a história e cultura africana, afro-brasileira, a presença da população negra no Brasil e no mundo, as relações étnico-raciais e as formas de resistência da população negra contra o racismo. Agora, fala um pouquinho sobre esse desafio que foi montar o curso, pensar o curso. Não só a UFMA, mas as universidades no geral falam um pouco sobre africanidades, falam um pouco sobre relações raciais. Então foi um desafio muito grande, nós tivemos pouco parâmetro na hora de propor as disciplinas. Muitas disciplinas não existem em outras universidades. Aquelas que existem muitas vezes são optativas e muitas vezes são oferecidas apenas na pós-graduação. Então nós tivemos um esforço muito grande para propor a estrutura curricular do curso e é uma estrutura que vem sendo aprimorada nesses 4 anos de existência da licenciatura. Qual é o conceito hoje do curso? Nós tivemos conceito 4 na avaliação para o reconhecimento pelo MEC. Como a universidade em si, aqui a nossa universidade, vê o curso e também lá fora, Brasil e até internacionalmente, como é que é esse debate? Nós já realizamos vários eventos com uma presença muito expressiva, com pesquisadores e pesquisadoras não só do Maranhão, mas de vários estados do Brasil. Nós tivemos o evento em 2015 dos 30 anos do NEAB, com presença de pessoas de vários estados. Tivemos o Congresso de Pesquisadores Negros do Nordeste em 2017, com presença dos 9 estados da região, mas também outros estados. Quando fizemos o colóquio Políticas Antirracistas no Mundo em Cabo Verde, tivemos uma presença significativa da comunidade acadêmica. Nós temos diálogo com o movimento negro, com as religiões de matriz africana, nós temos uma repercussão muito grande das nossas atividades, inclusive quando o curso foi implantado, houve uma cobertura de portais de notícia do Brasil e também de fora do Brasil, então o curso tem uma visibilidade muito importante. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Richard Pinto, do curso Estudos Africanos e Afro-Brasileiro, que é o nosso tema. Como é tratar a questão negra, racial no Brasil, a partir do curso que é apresentado aqui na nossa universidade? Nosso imaginário coletivo, enquanto sociedade, nega a existência do racismo e tenta invisibilizar a presença da população negra na nossa história. Então, o curso
tem um desafio muito grande ao denunciar esse histórico de racismo, essa persistência de consequências da escravidão ainda no nosso cotidiano, de visibilizar a cultura de matriz africana, as religiões afro. Isso sempre chama a atenção e isso sempre desperta um desafio, tanto no cotidiano das aulas quanto nos eventos, nas programações que nós participamos. Agora, vocês tiveram uma experiência, você como professor, os alunos, inclusive que graduaram na última sexta-feira, que foi a visita em Cabo Verde. Eu estou curioso para saber, quem está em casa também, como é que foi essa experiência, esse contato, né, com esse país africano, com os maranhenses, esse contato com a cultura deles, com a cultura daqui, se teve aproximação, se existe algo próximo. Fala um pouquinho para a gente. Essa viagem é fruto de uma ideia que surgiu ainda durante a concepção do curso. Nós sempre tivemos a perspectiva de possibilitar uma vivência em uma universidade no continente africano para nossos estudantes. E aí, por meio de um termo de cooperação estabelecido com a Secretaria de Estado da Educação, foi possível a ida de 60 pessoas para ficar 15 dias em Cabo Verde. Nós realizamos um evento, o colóquio Políticas Antirracistas no Mundo, na Universidade de Cabo Verde, mas fizemos visitas a várias partes da Ilha de Santiago, que é onde fica a capital do país, e aí nós tivemos uma receptividade muito interessante, conseguimos perceber laços históricos e culturais muito fortes. Nós tivemos lá no primeiro dia contato com o batuco, que é uma manifestação cultural típica de Cabo Verde e que tem várias similaridades com o tambor de crioula e uma sonoridade que lembra muito o boi de matraca. Isso se explica porque Cabo Verde era um ponto de parada do tráfico negreiro. Então, muitos dos nossos ancestrais passaram por Cabo Verde durante a sua travessia antes de virem para o Brasil serem escravizados. Então nós temos laços históricos, culturais, eles se reconheciam em nós, eles nos viam e pensávamos que nós éramos não brasileiros, mas pensávamos que nós éramos cabo-verdianos. Então isso, para além dos estudos que foram realizados, a vivência, o contato também trouxe todo um novo aprendizado para nós, docentes e estudantes. E como eles sentiram, por exemplo, sabendo que aqui no Maranhão, no Brasil, tinha um curso que tratava dessa realidade? Inclusive, isso despertou até um desafio para a própria Universidade de Cabo Verde pensar como que eles poderiam aprofundar algumas discussões que eles perceberam nas nossas apresentações sobre o nosso currículo, que em alguns momentos eles perceberam que nós discutimos mais a África como um todo do que eles. Então, despertou o interesse de maiores diálogos entre docentes da UFMA e da Universidade de Cabo Verde, possibilidade, inclusive, de que eles venham aqui para realizar pesquisas conosco, para realizar atividades em conjunto. Também alguns estudantes que viram as apresentações têm interesse de vir até aqui, conhecer a UFMA, e também o interesse nosso de retornar outras vezes para aprender mais e para estreitar esses laços. O que mais assim chamou a sua atenção? Como é que os alunos graduaram na última sexta-feira tiveram essa experiência? Como é que foi assim? O que você percebeu no olhar desses estudantes aqui da universidade que agora vão para uma nova etapa? Foi uma experiência muito importante porque para a maioria dos estudantes e também particularmente para mim enquanto docente, foi a primeira viagem internacional. Inclusive alguns estudantes nunca tinham saído do Maranhão, né? E a primeira vez que saíram, fizeram uma viagem para um outro continente. Então, é um desafio grande, né? Sim, foi um desafio grande. E aí, para além da questão acadêmica, também foi um aprendizado para a vida que todos nós tivemos, e aí só desperta o maior desafio para
realizar maiores pesquisas sobre essa realidade, que inclusive nós tivemos 2 trabalhos de conclusão de curso produzidos a partir dessa viagem a Cabo Verde, o interesse de alguns estudantes de pesquisar na pós-graduação sobre o país e também o interesse de estreitar esses laços e continuar pesquisas em conjunto. Professor Richard, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária. Eu que agradeço o convite e sempre que formos convidados estaremos aqui. Obrigado, professor. Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Richard Pinto, do curso Estudos Africanos e Afro-Brasileiro. Na última sexta-feira teve a graduação do curso. Foi muito bacana e também a gente faz esse registro da professora Kátia Regis, que também contribui bastante, sempre que solicitada aqui pela nossa produção. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda, do Maranhão, e na Rádio Timira M, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve nossa produção e apresentação, a edição de áudio de Anderson Rodrigues, a coordenação geral de Marcos Belfort. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você pode mandar sugestões para o nosso programa, radioascomufma1@gmail.com. A todos uma boa semana. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.